Amém, meus irmãos? Graça e paz, tudo bem? Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Como o Lucas disse, completamos agora essa semana um ano de chácara. Faz um ano que saímos daqui com o propósito de levar uma parcela do reino de Deus naquele bairro. Assim como o povo de Tremembé saiu para levar uma parcela do reino de Deus àquela cidade, no caso. Não que não tenham irmãos e que o reino de Deus não esteja naquela cidade, não esteja naquele bairro. Nós somos apenas uma parcela, contribuindo com as demais igrejas que lá estão. Esta visão, meu irmão, é realmente uma visão que foge a algo natural. Um reino, entre aspas, dividido não subsiste. Mas nós não dividimos, nós multiplicamos força. Então é uma continuidade. Nós somos daqui, assim como vocês são de lá. Nós somos de Tremembé, assim como o povo da chácara é de Tremembé, e a de Tremembé é da chácara, e assim por sucessivamente. Nós somos parcelas um do outro, apenas em locais diferentes. Então essa visão tem sido muito boa. Esse um ano, eu disse ontem lá na chácara, foi cura para mim, foi cura para minha esposa, foi cura para muitas pessoas que lá estiveram. Porque quando você começa a servir, meu irmão, de uma forma mais intensa, você é curado. Sabe qual é a cura da depressão? Comece a amar. Comece a servir e a se doar. Essa é a maior cura. Comece a dar a vida pelo seu irmão, que você vai parar de olhar para si mesmo. A depressão é a contemplação, se não for química, for uma depressão, uma questão química, mas se for uma questão emocional, a depressão é a contemplação da falência das suas emoções. Você está contemplando você mesmo. Comece a contemplar a cruz de Cristo, comece a contemplar a obra dele, para que você possa servir o seu irmão. E aí você vai ser curado. Lá foi cura para, como eu disse, para mim, para minha esposa e para muitas pessoas, porque pudemos ter a oportunidade de atuar mais. Eu envelheci acho que uns 10 anos, viu? Puxa vida. Cabelo branco, acabado, igual carro de polícia, né? Novo, mas surrado, sabe? Judiadinho. Mas foi um tempo muito bom. Tem sido um tempo muito bom lá e de aprendizado. Para a gente é uma honra poder estar lá. Outras igrejas eu creio que vão surgir daqui. O objetivo é esse. O objetivo não é que nós nos acomodemos, não é que nós paremos. A visão, eu creio, como meu pai sempre diz, está no coração de Deus. É aquilo que nasceu no coração de Deus. É o doar-se, é o abrir mão. Que pessoas possam servir muito mais. Tem pessoas que aqui muitas vezes estavam quietinhas no canto e lá são de extrema utilidade. Não é que aqui não tivesse condições, mas às vezes, pela necessidade, as pessoas elas se prontificam de uma forma mais intensa. Então as igrejas que vão surgir daqui, já começa a queimar no seu coração isso. Não tem nenhum líder ainda, não tem nenhum local, mas aqueles irmãos que ainda não foram para Tremembé, que não foram para a chácara, que não estão na fonte, os irmãos que estão aqui, comece a queimar no seu coração o desejo de ir. Não sei quando vai ser, não sei quem vai ser, mas comece esse desejo de entender que nosso papel é sermos uma igreja que envia, uma igreja que está servindo em outros locais também. Amém? Vamos orar? Pai, nessa noite que nos reunimos para compartilhar um pouco da Tua palavra, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja audível nesse local, que não seja a minha boca, que não seja a minha opinião, mas que seja o Senhor, Pai. Abre o meu coração e o coração dos meus irmãos para que possamos entender a Tua palavra e viver de conformidade com ela, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos transforme, nos mude para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Meu irmão, abra sua Bíblia em João 19, versículo 30. Diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Eu acho esse texto um texto lindo. Está consumado. No grego, tetelestai. Inclusive é o título de um CD do Diante do Trono. Tetelestai. Está consumado. Meu irmão, isso é de extrema importância para nós. Está consumado. Eu sempre olhei o termo está consumado sob uma ótica. E eu comecei a pesquisar sobre o que seria estar consumado, o que esse termo quer realmente significar. E eu vi que ele tem 4 significados, pelo menos. O primeiro desses significados, está consumado, seria quando, naquela época era um termo muito conhecido, mas quando um artista estava pintando um quadro, ele terminava a sua obra-prima e ele olhava para a obra-prima e dizia, está consumado. Tetelestai. Ele olhava e dizia, tetelestai, meu irmão. O plano criacionista de Deus é um plano perfeito. Deus criou o homem perfeito, o homem, Adão e Eva perfeito. Era um plano perfeito. E não venha com aquela história que a cruz é o plano B, que Jesus é o plano B. Jesus sempre foi o plano A, meu irmão. Porque quando diz lá a palavra que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, Deus diz, haja luz. E Jesus, lá em João capítulo 1, diz que Jesus é a luz deste mundo. Naquele ambiente de caos, naquele ambiente de escuridão, Deus diz, haja luz. O fundamento deste mundo sempre foi Jesus. É como se Deus dissesse, Jesus, apareça nessas trevas, e essas trevas vão desaparecer. E aqui eu vou começar o projeto criacionista do homem. Jesus não é algo que veio a existir, Jesus sempre existiu. A frutificação, meu irmão, não existia vida sem luz. Mas Deus cria as árvores no 3º dia. E os luminares no 4º. O sol só é criado no 4º dia. Como ele diz, haja luz? O sol não nasceu no 1º dia. O sol veio existir no 4º. E teve planta no 3º. E nós aprendemos em aula de biologia que não existe vida sem luz. Não, isso é mentira. Não existe vida sem Jesus. Isso é que não existe. Porque sem luz, Deus faz existir plantas. Talvez você diga, eu não tenho condições de sair dessa situação, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de uma namorada. Traduz isso bem, Dani? Porque eu preciso do que eu preciso. A gente sempre está precisando de algo, mas a realidade é que a gente precisa de Cristo. E Cristo não é o resultado daquilo que buscamos. Cristo, ele é o resultado. Como meu pai disse, ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Ele não nos dá muitas vezes o que queremos, mas o que nós precisamos já tem um nome e é Jesus. Então, quando ele cria o homem, a terra se torna sem forma e vazia, e ele começa a pintar o plano criacionista de Deus. Deus começa a desenhar o seu plano. E o plano de Deus era que o homem comesse da árvore da vida. Que ele optasse entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas optasse em conhecendo a plenitude de quem é Deus. Optasse pela árvore da vida. Mas ele não fez isso. Então, o projeto criacionista de Deus tem uma pausa. O projeto não era esse. O projeto não era o pecado. O projeto é que eles vivessem eternamente com Deus. O projeto é o que diz lá em 2 Coríntios 4:6, que aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação da face de Deus, para a iluminação da glória de Deus através da face de Cristo. O objetivo dele era manifestar Cristo em nossos corações desde lá. Mas o mundo, Adão e Eva não quiseram conhecer da árvore da vida.
E Deus coloca então anjos, arcanjos, para guardar o caminho da árvore da vida. No Santo dos Santos, no templo, antes no Antigo Testamento, um local onde Deus se revelava ao homem, havia arcanjos ali também, 2. E quando Jesus ressuscita, eu já falei isso aqui, tem 2 anjos aos pés do seu leito. Isto mostra que o projeto foi concluído, o caminho da árvore da vida está de novo à terra. O fruto pendurado no madeiro é Cristo. E hoje eu e você, quando comemos desse fruto, nós jamais morreremos. Nós não teremos a vida eterna, mas nós temos a vida eterna. Lá em 1 João diz: porque vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifesta. Nós já temos a vida eterna, meu irmão. A morte é só questão de tempo. Essa morte desse corpo não me importa mais, porque a vida eterna eu já tenho, isso ninguém pode tirar de mim. E ninguém pode tirar de você. Quando Deus, ele diz, quando Jesus naquela cruz, ele brada e diz, tetelestai, está consumado. Ele está dizendo, o plano perfeito de Cristo, o plano perfeito criacionista de Deus foi concluído. A amizade entre nós e Deus está concluída. Este era o eterno propósito de Deus, o mistério oculto nos séculos, Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o ministério que estava antes da fundação do mundo. Não é algo que veio a existir, isso sempre existiu no coração de Deus. A eternidade era para ser desde o início. O projeto foi quebrado no meio, porque eu e você quebramos. Mas na cruz, Deus diz, tetelestai. O projeto agora está cumprido. Agora podemos voltar aonde começamos. Agora se cumpre a profecia dita lá em Gênesis, que eu porém inimizade, Deus diz à serpente, entre ti e a mulher. Você lhe morderá o calcanhar e ela lhe pisará a cabeça. Meu irmão, Deus colocou agora, nós somos inimigos do diabo. Essa amizade que havia acabou, porque na cruz nós somos reconciliados com Deus. E a amizade com Deus é inimizade com este mundo. Deus nos resgatou, meu irmão. Tetelestai. A obra está completa. E a obra está completa, quando Deus completa a sua obra, sabe o que Ele faz? Ele descansa. Agora, eu te pergunto, Deus se cansa? Deus fica cansado para descansar? Não. Então a gente tem que entender o termo hebraico quando fala que Deus descansou das suas obras. O termo lá fala que Deus contemplou as suas obras. Quando nós descansamos, nós contemplamos a cruz de Cristo. Se você ainda está trabalhando, fazendo, se esforçando pelo seu esforço próprio, você não entrou no descanso, porque você acha o que você pode fazer para conseguir o seu objetivo. Não, mas aquele que crê na cruz, como diz em Hebreus 4, ele entra no descanso, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu falo, está consumado, a obra está acabada, eu só tenho que contemplar o que ele vai fazer, porque foi ele que começou a boa obra em minha vida e ele que vai completar. Agora eu sou passageiro e não sou mais motorista. Agora é descanso. Isso é um termo, tetelestai. A pintura, a obra está acabada. O outro termo para tetelestai é usado quando um servo, ele chegava depois de cumprir tudo o que o seu senhor havia dito. Ele chegava para o seu senhor e dizia, tetelestai. Eu cumpri tudo o que o Senhor me ordenou. Talvez você diga, mas o Senhor, um servo, não combina. Combina, meu irmão. Abra a Bíblia em Filipenses 2, 5 em diante. Que diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus,
Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homem, e reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus, ele era plenamente Deus, mas ele assumiu a forma de um servo. Meu irmão, sabe quem é servo? É alguém que é escravo. Quando nós pecamos em Adão, quando essa herança maldita de pecado chegou até nós, então nós nos tornamos apartados do Pai e nos tornamos escravos do pecado. E todo aquele que é escravo, ele é preso, ele não sai por vontade própria de onde está. Se eu sou escravo, eu estou cativo em algum lugar. Eu não posso sair, eu não posso fugir, porque eu sou escravo. Sabe por que Jesus fez escravo? Se fez como servo, como escravo? Porque ele precisava ir até o cativeiro, para me libertar e te libertar. Ele voluntariamente se torna como servo. Ele voluntariamente entra no cativeiro para nos libertar. Ele voluntariamente deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a vida que ele tem. É isso que ele fez, meu irmão. Ser servo é cumprir o chamado daquele que te chamou. Ele diz por várias vezes: eu não vim cumprir a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que o enviou era nos salvar, era nos tirar do império das trevas e nos resgatar para o reino do Filho do seu amor. E quando ele diz tetelestai, quando ele brada isso naquela cruz, ele está dizendo: agora eu posso ter o Sandro de volta, agora eu posso ter o Lucas de volta, agora eu posso ter o Valtinho de volta, porque eu quero que essas pessoas estejam comigo, porque onde eu estou, eu quero que eles estejam. Ele se fez servo para nos resgatar, meu irmão. Ele se fez a nossa semelhança, para que pudéssemos ser resgatados e remidos pelo seu sangue. Mas não bastava ele se fazer semelhante a um homem. Um outro termo para tetelestai é o termo usado quando uma ovelha... Aliás, eu achei uma sacanagem que falaram para mim na chácara. Eu falei que a ovelha era gordinha, né? Eu falei assim: não, Bruno, quando você tosa a ovelha, ela fica magrinha. Daí me disseram: talvez você não seja gordo, se você seja, só precisa de uma tosada, né? Eu acho uma falta de respeito isso, viu? Mas eu não sou gordo, eu sou peludo, na verdade. Se eu passar num banho e tosa, pronto. Brincadeira, né? Mas a ovelhinha estava lá, e a ovelha precisava ser analisada, porque a ovelha tinha que ser macha, o cordeiro tinha que ser macho, por óbvio. O negócio é macha, o negócio aqui é assim. A ovelha, o cordeiro tinha que ser macho, tinha que ser sem defeito. Mas quem fazia essa análise? O sacerdote fazia uma análise, juntamente, aí é um texto, historiadores dizem isso, fazia juntamente com pastores. Porque o sacerdote não tinha pleno conhecimento, o sumo sacerdote não tinha pleno conhecimento de uma ovelha sem defeito. Precisaria ser analisado com alguém que conhecesse a ovelha. E quem conhece a ovelha? Pastores. Depois da análise, de ver que a ovelha estava sem defeitos, então se dizia: tetelestai. Essa ovelha, ela está pronta. Tetelestai, essa ovelha está perfeita. Sabe o que é interessante? Lá em Miqueias 5:2, diz assim: Belém de Efrata, alegra-te, porque de ti sairá aquele que há de remir todas as nações, ou que regerá todas as nações, porque as suas origens são antes dos tempos eternos. Em Belém de Efrata,
Aonde ficava Belém de Efrata? Abra a Bíblia em Miqueias, versículo 4, capítulo 4, do 6 em diante. É interessante, como eu disse, que em Miqueias 5:2 diz que em Belém de Efrata sairia aquele que governaria as nações, regeria a Jesus. Mas em Miqueias 4, versículo 6 a 8 diz: naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que cocheava e recolherei o que tinha sido expulsa, e a que eu afligi. E da que cocheava farei um resto, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, outeiro da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Na torre do rebanho viria o rei que reinaria. Mas essa torre do rebanho não é Efrata que falou que viria? Não precisa abrir, mas em Gênesis 35, 19, 21 diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. E Jacó erigiu uma coluna sobre sua sepultura. E a sua coluna, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além de Migal-Éder. Migal-Éder quer dizer torre do rebanho. Efrata, a torre do rebanho, ficava em Belém de Efrata. Tá bom, Bruno, o que isso tem a ver com Tetelestai? Tudo a ver. Por quê? A torre do rebanho era um local onde se analisavam, para analisar como as ovelhas eram. Se elas eram perfeitas ou não. Era neste local. Interessante que este local era muito semelhante à descrição do local onde Jesus nasceu. Uma manjedoura, um local, um curral. Se assemelha muito. Quando a ovelha estava perfeita, sabe o que os pastores faziam? Eles amarravam um lenço, um pedaço de pano naquela ovelha. Era o sinal de que a ovelha era perfeita. Quando Jesus nasce, lá em Lucas, fala que os anjos aparecem a pastores e falam, vai lá, nasceu um menino. Vocês vão saber isso, que é a prova, que é aquele menino que eu disse. Ele vai estar envolto a panos. Os anjos estão dizendo àqueles pastores, os pastores que analisariam se a ovelha era perfeita ou não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu, e ele é perfeito e não tem pecado. Por isso, meu irmão, ele pode tirar o meu e o seu pecado. Por isso, a morte dele nos é propícia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não nos tirou os pecados, ele tira a nossa natureza pecaminosa, ele muda a nossa essência. E aí você não precisa mais ter medo da morte, meu irmão, porque aquele que crê passa da morte para a vida. Você não tem por que mais ter medo quando meu pai fala aqui, pode ir embora hoje? Pode morrer hoje? Eu quero confessar que dos meus 13 aos 18 anos eu ficava com medo quando meu pai falava isso. Todo domingo. Ficava lá com medo. Aí pode ir embora. Eu falei, ai Jesus. Eu me converti com 13 anos. Mas sabe por que eu ficava com medo? Porque eu não entendia a obra da cruz de uma forma completa. Eu achava que a obra da cruz estava baseada nas minhas ações e não no Cordeiro perfeito. Se você achar que a obra da cruz depende de você, meu irmão, Jesus pode voltar hoje, mas de repente amanhã não. Ah, depois de amanhã pode. Agora não volta, Senhor. É um volta e não volta? Volta hoje, Senhor. Hoje está tudo certo. Meu irmão, o teu pecado não te tira do céu.
O teu pecado endurece seu coração, como diz em Hebreus. E ele faz com que você deixe de crer no sacrifício da cruz. Isso que te tira do céu. Você não crer mais que o que ele disse é verdade. Tetelestai, a pena foi paga. Tetelestai, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essas coisas vos escrevo, dizem em 1 João 2,1, para que ninguém peque. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelo nosso pecado, não só pelo nosso, mas pelo do mundo inteiro. Meu irmão, nós não precisamos mais ter medo do pecado. Não precisamos nos relacionar com Deus por medo do inferno. A nossa relação deve ser de amor, não de medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo do meu pai me lançar no inferno. Eu tenho medo de eu me lançar no inferno. Porque Deus fala, as ovelhas que você me der, de modo algum eu vou lançar fora. Jesus não lança fora ninguém. E este é um grande engano. Quando se fala dos salvos para sempre, é um grande engano. Porque fala, não, o Senhor não lança fora ninguém. Não lança realmente. O Senhor jamais vai lançar fora ninguém. Mas eu posso pular. O Senhor jamais vai me rejeitar. Mas eu posso rejeitar o Senhor. Um coração incrédulo. E quando eu tenho um coração incrédulo aí, meu irmão, não adianta. Porque eu não creio mais no sacrifício da cruz. Aí eu não tenho como expor Jesus novamente. Aquela cruz. Porque eu estaria expondo a vitupério, a ignomia. Diz lá em Hebreus. Não tem como, se eu creio que o sacrifício é real, eu tenho que crer que ele disse, tetelestai, está consumado. A ovelha, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele veio para nos salvar. E o último significado de tetelestai seria se o Dani Saad me matasse, por hipótese, aquele não gosta da... Se ele me matasse, nós chegaríamos na sua prisão, estaria lá escrito Daniel Saad, homicídio, 30 anos de cadeia. 30 anos. Se nós voltássemos depois de 30 anos, estaria escrito Daniel Saad, homicídio, tetelestai. A pena foi paga. A pena foi cumprida, meu irmão. Tetelestai, quando ele brada isso na cruz, Jesus está falando, filho, a pena foi cumprida. Agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. O nosso relacionamento não deve ser mais pautado no medo, porque não tem mais condenação pesando sobre você. Eu não tenho medo de um juiz que não pode mais me condenar. Se o juiz não me condena, mas o juiz é o meu próprio advogado, que medo eu tenho? Que medo eu tenho de sair aqui e morrer realmente? Nenhum. Porque agora a morte não me é mais um peso, não me é mais algo que me assombra. Porque o Senhor diz que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Porque Ele se alegra em nos encontrar e dizer, filho, tetelestai, acabou, a obra está completa, entra no gozo. Vamos festejar. Acabou, meu filho. E por que vivemos este medo? Porque vivemos buscando cumprir coisas que não o chamado dele. Tetelestai, meu irmão. A obra é dele. Eu quero cumprir o tetelestai dele na minha vida. Paulo disse, em outras palavras, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, tetelestai. Senhor, a obra que o Senhor tinha designado para mim através da tua cruz, ela foi cumprida. Agora, será realmente que o Senhor quer que você troque de carro? É isso que é o tetelestai para a sua vida? Será que é você mudar de casa? O que é? Ter um emprego? Do que você tem corrido atrás? Para o que você tem olhado? Para o Cordeiro de Deus, Jesus, pendurado naquela cruz. Ou você tem contemplado outra coisa? Porque se nós tirarmos os olhos da cruz, meu irmão, a obra se torna vã. O tetelestai se torna vazio.
Eu quero que essa frase que ele diga, tetelestai, que ele disse naquela cruz, eu quero que ela seja real para mim. Eu quero que ela seja real como foi quando eu me converti. Eu quero que ela seja real hoje. Eu quero que ela seja real a cada dia que eu acordo. Eu falo, Senhor, tetelestai, Senhor. Que a tua cruz seja real hoje. Que aquela promessa que o Senhor disse, que aquele que começou a boa obra em minha vida há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. A pintura, Senhor, completa a pintura que o Senhor tem. E que no final da minha vida eu possa ouvir, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Eu quero que ele olhe e fale, filho, tetelestai. O Valtinho costuma dizer que Deus é tão amoroso que ele vai chegar lá nos céus e fala, conseguimos, vencemos. Irmão, a obra é toda dele, mas ele nos faz participantes da sua obra. A obra é toda dele, mas ele quer que a gente participe da sua essência. Tetelestai. Eu quero participar. Eu quero cumprir a obra da cruz. Não fazendo nada, mas contemplando a obra da cruz. Porque quando nós cremos, nós contemplamos a cada dia o que ele fez e o que ele pode fazer. Eu quero viver este tetelestai de Deus no nosso hoje. Amém? Feche os olhos, curva a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos realmente viver algo diferente. Queremos viver o teu propósito hoje, Pai. Que a tua cruz possa ser real para nós. Que a tua cruz possa fazer realmente diferença. Queremos que aquela frase que o Senhor disse, está consumado, tetelestai. Queremos que a tua obra seja consumada em nossas vidas, Senhor. Não permita que a nossa obra, que as nossas mãos façam aquilo que o Senhor não pediu para que nós fizéssemos, Senhor. Mas que a tua mão possa agir através de nós, Pai. Para que possamos cumprir o teu chamado a cada dia. Para que possamos contemplar a tua obra, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Olha para nós, Senhor. Cura as nossas feridas. Transforma o nosso pensar, Pai. Muda, Senhor, tudo em nós. Nós pedimos isso em teu nome, Jesus. Amém e amém.